política, porque o senador Alessandro Vieira, ele abre um edital para a destinação de emendas parlamentares. Agora, o que é exatamente emenda parlamentar? Tem coisas que não são bem explicadas no Brasil, você já observou? E muitos criticam sem ter o menor conhecimento, não sabem o que é, afinal. Como é que ela funciona, essa tal emenda? E como é que você pode participar? Para nos responder estas e outras respostas, vamos receber agora, então, em nossos estúdios, o senador Alessandro Vieira, do MDB. Senador, revê-lo é sempre bom, como é que vai você? Tudo em paz, tudo tranquilo, senador? Tudo muito bem, graças a Deus. Tudo bom? Agora, é o que eu dizia, né? As pessoas não sabem, senador, o que é emenda parlamentar, como é que ela funciona, o que acontece com ela. É interessante para nós. A emenda parlamentar, ela atinge a minha vida de que forma? A emenda parlamentar é uma forma do parlamentar, deputado, senador, ter acesso ao orçamento da União e conectar esse orçamento com a população na sua base. Claro que você teve, ao longo dos anos, pelo Brasil afora, casos de desvio, de mau emprego, mas é uma boa ferramenta. É através da ferramenta da emenda que você consegue fazer esse ajuste mais fino do orçamento. Quem está em Brasília fazendo a regra não consegue saber exatamente qual é a demanda do Santa Maria, por exemplo, ou de uma cidade do interior sergipano. E aí esse papel cabe ao parlamentar, é uma fração do orçamento, não é um valor tão absurdo, mas para aquela comunidade faz toda a diferença. Esse é o 5º ano que a gente atua nessa modalidade, através de edital público. Então é o cidadão sergipano que escolhe o destino do recurso, ele apresenta projetos, numa média por ano 400 projetos são apresentados, e depois eles mesmos, a população mesmo vota para escolher qual é o projeto que vai ser aprovado e vai receber o recurso. Eu sou o único parlamentar que faz isso em Sergipe, um dos poucos no Brasil que adota essa modalidade. Aliás, eu ia te perguntar, eu não me lembro de ter noticiado isso, de algum parlamentar que tenha aberto para votação. Você é o primeiro ou, de repente, você se inspirou em algum outro político que realiza esse tipo de modalidade, ou seja, essa votação aberta? Eu não conhecia, antes da gente começar a fazer isso em 2019, eu não conhecia nenhum caso. 2019 para cá você tem alguns estados, São Paulo, Espírito Santo, alguns parlamentares que usam essa modalidade, se não exatamente como a gente faz, mas parecida com ela. O nosso caso específico tem um diferencial que é a votação pública. Então, no ano passado, a gente teve quase 65 mil sergipanos votando nos projetos. E com uma diferenciação de tamanho de cidade. Aracaju não vai concorrer com a Aparecida. Cada faixa de população tem direito à sua votação, escolhe os projetos. A gente tem naturalmente que destinar uma parte deles para a saúde, mas muda a vida das pessoas, é um projeto muito gratificante. E como é que funciona? Você falava a respeito desse acesso. É um site, eu vejo ali, eu consigo com facilidade me localizar, por exemplo, eu sou de Aracaju, o meu interesse é com relação à saúde. E aí eu ali visualizo as suas propostas, elas já estão ali e são votadas, não? As pessoas na primeira etapa apresentam. Então agora a gente lançou o edital, até 6 de agosto as pessoas estão colocando as propostas no site. Certo. Nessa faixa são ONGs, são associações comunitárias, associações de agricultores e são entidades de ensino público. Elas podem cadastrar agora até o dia 6. A gente vai fazer um filtro técnico, porque algumas propostas não conseguem atender requisitos. Entendi. É preciso que a associação tenha capacitação técnica para receber esse recurso. E a partir daí a gente devolve para que o público vote. Agora eu entendi. E em setembro abrimos um novo edital para órgãos públicos, para prefeituras e governo do estado. Nesse ano a gente separou para facilitar o nosso trabalho de análise. Nos anos anteriores, nos 4 anos anteriores, era um edital só. Dava mais trabalho para separar, acabava gerando uma dificuldade para a equipe. Então a gente está mudando um pouquinho, mas entregando nesse edital 12 milhões de reais para a população de Sergipe. Agora, é interessante notar, senador, que são duas situações muito interessantes. Você proporciona essa possibilidade da pessoa votar e, ao mesmo tempo, essa responsabilidade. Sim. Você nos traz essa responsabilidade, então você pode participar. Agora, a responsabilidade da destinação desse aporte, a responsabilidade é sua também. Isso. Muito legal. E é muito importante informar o cidadão sergipano. O que chega para a gente de demanda, em regra, é coisa de muita qualidade. A gente nunca recebeu, para você ter uma ideia, um projeto de festa, de evento para gastar dinheiro contratando artista de fora. Nunca chegou um projeto desse. Sim. Eles querem geração de emprego em renda, eles querem educação de qualidade, querem segurança. Então, através desse tipo de projeto, ele colocou toda a parte de vídeo monitoramento da Japotiana em Aracaju, por exemplo. É um projeto de 2019. Foi apresentado pela comunidade, foi votado e aprovado. Reformas de escola no interior, fortalecimento de associações e cooperativas de produtores agrícolas. A gente teve a notícia há 15, 20 dias atrás de uma cooperativa sergipana exportando farinha para os Estados Unidos.
A gente colaborou com essa associação lá atrás, com equipamentos, com câmara fria, caminhão frigorífico. Você faz medidas que não são de custo individual tão elevado, mas que mudam totalmente a vida daquela comunidade. E o resultado, desde o início, quando da implantação dessas emendas participativas e até hoje, você já tem um montante desse resultado? No que mais impactou a vida das pessoas, senador? Fundamentalmente a questão da geração de emprego e renda. Toda a verba que chega para pequenas associações ou cooperativas de produção agrícola tem uma reverberação, uma ramificação muito grande. Aquela comunidade que vivia limitada a uma venda para um atravessador passa a ter condições de fazer uma venda direta para grandes vendedores, para supermercado, para compras públicas em prefeituras, governo estadual. Isso gera emprego para 100, 200, 300 pessoas naquela comunidade, é um emprego de qualidade, é renda que chega na veia. E com as pessoas com autonomia para escolher. Porque como elas apresentaram o projeto foi consagrado não porque eu quis, mas porque a população votou, você tira essa dependência do político. O cidadão tem que aprender de uma vez por todas que o político não é dono do dinheiro, o dinheiro é do povo. Isso. O que o político faz apenas é a conexão de uma coisa com outra. A gente escolhe fazer de uma forma transparente, deixando o povo escolher. Outros fazem outros caminhos, mas nunca o político vai ser o dono do recurso. É muito importante dar essa autonomia para o cidadão. Enquanto nós conversávamos, inclusive, se puderem colocar novamente, nós temos ali o link, né, dessa participação, o acesso muito fácil. Está ali, ó, emenda do Alessandro 2023, antes bit, hífen, li, bit.li, li, né? É LY e a barra ali. Fica muito fácil, você pode anotar aí, pode participar. Agora, senador, falando de política, a sua ida ao MDB, eu me lembro quando você se transferiu para o PSDB. O que aconteceu nessa transição, senador? Você tem uma necessidade. Primeiro, me permita só relembrar para as pessoas, o acesso ao edital de emendas também se dá pelas nossas redes sociais. Então, Instagram, são mais de 120 mil inscritos, pelo Twitter. Através das redes você vai ter lá o link e já vai conseguir acessar direto para facilitar as pessoas que não conseguem copiar agora. Certo. A mudança política para o partido, o MDB, se dá pela compreensão do cenário local e nacional. É através do MDB que eu vou conseguir trazer mais recursos e melhores condições para o meu estado. E eu não estou na política para fazer um trabalho para o partido A ou partido B, ou para o meu interesse pessoal. O que eu quero é atender da melhor forma possível Sergipe. Eu não tive dúvidas que através do MDB a gente ia poder fazer isso e já estamos fazendo. A sua oposição a Bolsonaro e também a Belivaldo. Hoje, como você se coloca frente a Lula e Fábio Mitidieri? Nós temos uma aliança com o Fábio Mitidieri, com o governo estadual. Ela vem desde o segundo turno de 2022 e ela vem rendendo bons frutos para Sergipe. Acho que a gente está num bom caminho de construção e eu mantenho a independência com relação ao governo Lula. Com o governo Bolsonaro, a gente colaborou em cerca de 85% a 90% dos projetos apresentados pelo governo. Eu tive e continuo conversando, tenho uma boa relação com o ministro Paulo Guedes, por exemplo. Tudo aquilo da economia que fazia sentido tinha nosso apoio. Mas qualquer medida equivocada, na minha visão, seja do Lula, seja do Bolsonaro, tem que ter enfrentamento. Você não pode permitir que nenhum governo tenha uma autonomia a ponto de não ter que prestar contas. De novo, o dinheiro é do povo, o interesse é do povo. O político foi eleito circunstancialmente. Então a gente mantém a independência, colaborando com o governo. Eu tenho uma expectativa muito grande. Estou presidindo agora a comissão da MP que vai recuperar as obras abandonadas da educação. A gente está falando de quase 4 bilhões de reais que vão ser disponibilizados para retomar essas obras. Aqui em Sergipe, 45 obras vão ser retomadas. É uma boa iniciativa, tem que ser apoiada, tem que ser bem desenvolvida. Mas naquilo que o governo se equivocar, claramente vai ter a nossa reação. Agora, ano que vem, né, senador? Já temos eleições de novo. Você é candidato novamente a prefeito ou existe alguma possibilidade de apoiar um outro nome, digamos, Daniela Garcia, por exemplo? Eu não sou candidato nas eleições de 24, nesse momento não faz sentido. Eu estou coordenando a bancada federal de Sergipe, com um trabalho muito intenso em Brasília. E, claro, a gente vai participar desse processo apoiando aliados. Daniel é um excelente nome, está no Podemos e hoje ocupa uma secretaria de Estado no governo Fábio Mitidieri. Certamente tem que ser lembrada nessa discussão, como outros que vão aparecer ao longo desse processo. É uma eleição que não tem nomes prontos. Você passa agora em Aracaju por uma mudança de geração que a gente passou na eleição passada no governo estadual. Sim. Vai acontecer em Aracaju também e eu espero que aconteça com um gestor ou uma gestora qualificada, séria e honesta, que entregue respostas para problemas que estão aí que não são resolvidos há muito tempo. O transporte público, nós temos um problema que está aí há muito tempo, a saúde que não avança. Temos que avançar
e eu tenho certeza que vamos apresentar ou apoiar candidaturas dessa qualidade. E exatamente essa é a pergunta que eu te faria a respeito dessa avaliação. Como você viu o governo Edivaldo e Fábio Mitidieri? Fábio está no começo de governo, né? Muita energia, a gente até brinca sempre que ele está correndo o tempo inteiro, com boas expectativas, né? Ele recebeu o governo com uma condição financeira interessante, está alavancando obras de uma forma muito significativa, grandes obras, as pontes que vão ligar uma segunda ponte Aracaju Barra, nova ponte também para Cura do Meio, obras no interior do estado, isso alavanca a economia, isso é bom. O que a gente vai ter que acompanhar, a gente vai estar colaborando para que o Fábio possa acessar melhor as verbas federais do que Belivaldo fez. O Belivaldo não negociava com a bancada, ele tinha uma relação mais afastada. O Fábio, talvez até por conta da vivência como deputado federal, está muito próximo da bancada e certamente vai acessar mais. A bancada federal em 4 anos traz para cá mais de 3 bilhões de reais em verbas impositivas. Para um estado do nosso tamanho, muda totalmente a realidade. E o Edivaldo teve oportunidades enormes, 16 anos, se eu não estou enganado, como prefeito de Aracaju, avançou em alguns pontos, é uma gestão que merece respeito, eu tenho uma boa relação pessoal com o Edivaldo, mas repito, nós temos problemas que não foram resolvidos. A questão da saúde pública é um gargalo eterno aqui, e o transporte, nós não conseguimos sequer avançar com a licitação do transporte público. Isso tem que ser enfrentado. Vai ser certamente objeto de debate na campanha de 24, e a gente espera estar apoiando um candidato ou uma candidata que consiga mudar essa realidade. Senador, sempre bom recebê-lo, é bom reencontrá-lo, conversar contigo. Esses esclarecimentos falando a respeito das emendas, isso é importante para nós. Então, dá uma olhada lá, participe você também, porque é realmente interessante para toda a nossa comunidade. Mais uma vez, senador, um ótimo trabalho. Volta quando para Brasília? Estão em recesso agora. Isso, segunda-feira recomeçamos o trabalho em Brasília. Um bom trabalho e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senador. Gente, são 12 horas e 41 minutos.